Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que está rolando na Casa Cor São Paulo de 2025. Se você não sabe o que é Casa Cor é uma mostra de arquitetura, decoração e paisagismo que acontece uma vez por ano em várias cidades do Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Casa Cor São Paulo e mais do que isso, te mostrar como que você pode aplicar na sua casa também ou na sua construção e reforma. Meu nome é Natália Dias, eu sou arquiteta e se você ainda não me segue ou não me conhece, já aproveita para acompanhar a gente também nos outros canais. No Instagram, TikTok, Pinterest, temos também o nosso site, estamos em todas as redes. Bom, então antes de mais nada, vamos deixar muito claro que não é porque é tendência que isso pode ser prático ou funcional na nossa rotina, na nossa casa. Vocês sempre vão me ver falando que o que importa é realmente a sua rotina e o que é funcional para sua casa, para sua família, porque dessa forma a gente não vive sendo vulnerável pelas tendências, mas a gente aplica o que realmente faz sentido. Então, dito isto, vamos para nossa prática. Primeiramente, uma das coisas que eu percebi que está assim em todos os ambientes praticamente são os revestimentos nos tetos. Geralmente as pessoas costumam olhar muito para as paredes, para o piso e os tetos. São todos brancos e sem graça. Isso é o que a gente vê na maioria das casas hoje, mas não precisa ser assim. Eu vou mostrar imagens aqui para vocês de ambientes com revestimentos em MDF, tecidos, papel de parede. As ideias são infinitas, dá pra gente usar e abusar. Mas é claro que isso pode trazer, sim, um custo agregado um pouco mais alto. Então, uma forma da gente incorporar isso, mas com custo um pouco mais reduzido, é a pintura no teto. Não sei se vocês já viram isso aplicado em algum dos meus projetos, mas eu já fiz isso em quarto de criança, em cozinhas, em lavabos, onde a gente coloca uma cor diferente ou uma textura, seja na laje, seja no gesso, e às vezes até pegando essa cor do teto e descendo um pouquinho como uma margem nas paredes. Então essa é sim uma solução que a gente já vem usando há alguns anos atrás, não é de agora, e que a gente está vendo agora assim se intensificar. Então pode usar à vontade essas ideias e sugestões, porque isso tende a continuar por longos anos. Na cozinha da minha casa mesmo, eu fiz isso. Eu fiz uma textura em cimento queimado e por cima dessa textura instalamos vigas que parecem de madeira, mas na verdade são de alumínio pintada. Se você gostou dessa ideia e quer entender um pouquinho mais, eu já tenho um vídeo só sobre isso lá no Instagram, mostrando como a gente fez essas vigas na minha cozinha. Foi uma solução muito prática e que deu um charme todo especial para minha cozinha. Uma outra ideia que eu vi aplicada em vários ambientes da Casa Cor e que realmente é uma coisa que veio para ficar é a iluminação indireta. Se você não sabe o que é iluminação indireta, deixa eu já te explicar. Iluminação indireta é quando você não vê a fonte de luz. E o que seria a fonte de luz? Você não vê, por exemplo, o pendente, o spot, o plafond. Você não está vendo de onde que está vindo essa iluminação. Isso se chama iluminação indireta. E não é de agora, essa tendência já vem de alguns anos atrás e tende a ficar. Quanto menos iluminação aparente, mais bonito fica. Então, o que a gente mais tem visto hoje são os tetos cada vez mais limpos, sem nada. Onde a gente olha, não vê iluminação nenhuma, mas nós podemos ver essa iluminação indireta, espalhados em vários locais dos ambientes. Isso não se aplica somente ao teto, mas também à marcenaria e também na decoração. Nós vemos, por exemplo, os perfis de LED cada vez mais escondidinhos, delicados na marcenaria, um abajur colocado mais de ladinho, para que a peça em si não chame tanta atenção, mas a protagonista realmente é a luz. Outra coisa que está cada vez mais aplicada são as telas tensionadas. Eu sei que por esse nome talvez você não conheça, e realmente não é uma coisa muito comum
nas casas hoje. Mas eu vou te explicar. Uma tela tensionada é uma tela flexível, possível de ser esticada, em que a fonte de luz está atrás dela, certo? Então o que a gente vê é um grande painel iluminado, mas sem entender exatamente como que essa luz está colocada ali atrás. E nós vemos essa tela tensionada aplicada de várias maneiras em vários locais. Não apenas no teto, mas também em cabeceira de cama, em closet, em lavabos, enfim, fazendo um fundo em salas ou em prateleiras. Enfim, as opções são infinitas. Dá para fazer de várias maneiras. E o que eu achei bacana é que nós vimos esse tipo de solução aplicado de uma outra maneira, adaptado com um vidro translúcido, por exemplo. Então, em vários tampos de imóveis, havia um vidro translúcido com uma iluminação por baixo, por dentro, dando um efeito muito bacana. Então, essa é uma forma muito mais econômica, fácil, que você pode aplicar aí na sua casa também. Uma outra coisa que a gente viu bastante também foram os puxadores personalizados. Na maioria das casas, o que a gente vê são os perfis de alumínio que já estão ali sendo usados há bastante tempo e, na maioria das vezes, são bem sem graça, vamos combinar. Mas eu vou deixar aqui algumas ideias e sugestões muito mais legais, criativas, para vocês aplicarem por aí também. Temos os puxadores cava. E o que é isso? Puxador cava a gente já está usando há bastante tempo, provavelmente você já saiba o que é. Quando a gente faz ali uma cavinha na marcenaria e não tem nenhum tipo de puxador nenhum. Só que essa cava não precisa ser sempre reta, como geralmente a gente vê. Mas ela pode ter curvas, ela pode ser no meio das gavetas, no meio das portas. Dá para fazer de inúmeras maneiras. Outro modo também são os puxadores de madeira torneado ou então de MDF. A gente vê os puxadores em formato de bolinhas, por exemplo, em formato de ondas. O céu é o limite, dá pra gente criar muita coisa legal. Isso sem falar nas dezenas de possibilidades de outros tipos de puxadores mais específicos, como por exemplo, um puxadorzinho retrô para trazer ali aquele design afetivo e aquela lembrança da casa de vó, ou então um puxador mais engraçadinho para um quarto de criança. Para os quartos de criança, podemos utilizar, por exemplo, um puxador com uma bolinha em formato, cor diferente e tantos outros infinitos modelos que é super fácil de encontrar hoje na internet. Então, não fique com a ideia de que puxador tem que ser sempre igual. Não, pelo contrário, eles trazem um toque todo diferente, especial e personalizado para o seu ambiente, para a sua marcenaria. Isso sem falar nas possibilidades de outros materiais, como couro, por exemplo. A gente encontra bem fácil também na internet esses puxadores de couro em vários formatos e cores. Então, a imaginação é a quem manda nos espaços. Então, você não precisa ficar preso somente aos puxadores tradicionais. Solte aí a imaginação e coloque essas ideias realmente em prática. E um outro item que vemos também aplicado em diversos ambientes foi a Nilboserrie. Tudo bem, talvez por esse nome te soe um pouco estranho, você não conheça, pareça muito técnico. Mas calma, vamos lá que eu vou te explicar tintim por tintim. Boserrie tradicional são aquelas molduras de parede, que com certeza você já viu em vários locais, que geralmente a gente faz ou de gesso, ou de poliestireno, poliuretano, tem de muitos materiais atualmente, e até mesmo de EVA, de madeira, enfim. As Boserries são molduras de tudo quanto é tipo de material. Então, dito isto, o que seria a Nilboserrie? Nilboserrie é quando, ao invés de fazer essas molduras de parede, seja em qual material for, nós fazemos uma divisão padronizada de uma parede ou painel. Essa divisão pode ser marcada com perfil de alumínio, com iluminação, ou até mesmo com sulco na marcenaria. Nada mais é do que filetinhos, marcações que são distribuídas ali ao longo do painel ou parede. Eu já usei esse tipo de solução, por exemplo, em balcão de recepção, alternando um perfil metálico
com uma pedra. É possível a gente fazer isso também nos revestimentos, colocando perfil de alumínio alternado com porcelanato. Dá para fazer de tudo, conforme a sua imaginação e criatividade mandar. Então, depois de te dar todas essas ideias, o que eu quero é que você realmente consiga aplicar aí no seu espaço, de uma maneira que realmente faça sentido para você e para sua família. Ah, e se você realmente conseguir aplicar uma dessas inúmeras ideias que eu te trouxe hoje aí no seu espaço, me manda também pelo Instagram que eu quero ver. E já lembra de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, que isso é muito importante. Ah, e se você conhecer alguém que está construindo ou reformando, já encaminha esse vídeo aqui também, já compartilha com os amigos, porque eu tenho certeza que essas ideias podem fazer muita diferença. Já siga a gente também nas nossas outras redes sociais. Eu tô todo dia ali no Instagram, no TikTok, no Pinterest também temos várias referências legais de projetos nossos executados que eu tenho certeza que vão te inspirar.